Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Regeneração, de Alan Filho. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andarás? Boa noite, meus irmãos. A página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho.
Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que de graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhe compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, que nesta noite bendita de mais um estudo da doutrina espírita, possamos glorificar e engrandecer a Deus, que através de Jesus nos banha com fluidos de cura, de compaixão, de fraternidade, é o que o mundo tem precisado neste momento. E neste momento unidos num só pensamento, voltado para esse mestre grandioso, que nos lava de todos os males e que veio até nós mostrar-nos o caminho da salvação através da sua caminhada na terra, possa nos ajudar mais uma vez essa noite, através desse estudo, a nos edificarmos, a nos modificarmos, a buscarmos cada vez mais a sua presença, Senhor Jesus, para que através dela possamos unirmos num só pensamento, através dos seus fluidos de luz que nos envolve, nos mostrando que independente das adversidades, Tu és e serás sempre o caminho, a verdade e a vida, a luz que nos guia, que nos mostra o caminho do progresso espiritual, que possamos estar unidos num só pensamento, voltados para a humanidade e através desse aprendizado que teremos essa noite de hoje, possamos mostrar Jesus através das nossas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Estamos hoje reunidos para mais um estudo na noite de hoje, nessa casa que nos abriga e nos conforta
e que o patrono desta instituição possa nos fortalecer para prosseguirmos o nosso trabalho com dedicação e confiança em Deus primeiramente, nos mentores que nos ampara e no nosso querido Isaac Lima, que nos fortalece sempre. Hoje nós vamos falar sobre provas voluntárias do verdadeiro silício, que está no capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nossa reflexão, nós vamos nos reportarmos algumas situações. Antes de nós reencarnarmos, nós fazemos o nosso planejamento, reencarnatório. E algumas situações são escolhidas por nós, As nossas provas são escolhidas por nós, algumas delas. E aí a gente escolhe aquilo que a gente quer nos capacitarmos melhor, que a gente acha que vai ter condições de passarmos e superarmos aquelas dificuldades. E diante disso tudo, Deus sempre nos dá um amparo e Ele sabe da nossa fragilidade. Quando nós estamos ainda sem um corpo de carne, a gente se sente mais fortalecido, eu creio que seja assim. E aí quando a gente vai preparar, a gente fica empolgado, e a gente quer logo sanar os nossos débitos, e assim progredir o mais breve possível, devido à nossa ansiedade do espírito imortal que somos, de alcançarmos assim o nosso progresso espiritual. E quando a gente chega ao corpo de carne, e aí a gente passa por situações que nós mesmos pedimos para passar, e outras situações somos nós mesmos que criamos nessa mesma encarnação, não é de outras encarnações. É nessa, consequências dos nossos atos e das nossas atitudes que nós tomamos agora, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a sociedade em que nós estamos inseridos, do contexto histórico e político que nós estamos vivenciando. Então, de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor também, que nós influenciamos os outros e os outros nos influenciam. Então, a partir daí, a gente vai sofrermos as provas, essas consequências erradas ou certas que nós tomaremos. Então, não são impostas, são escolhidas por nós mesmos. E mais antigamente, muito anteriormente, nas religiões pagãs, o que se colocava? Que sofrer, o sofrimento era para que a gente chegasse mais rápido à plenitude, à evolução espiritual. Quanto mais se sofre, os santos tinham que padecer, quanto mais se sofria, tinha uma vida mais miserável, mais sofrida, se impunha mais sofrimento, assim ele alcançava o reino dos céus. Só que isso, a gente acredita e sabe que não é bem assim. E nós acumulamos essas experiências e essas ideias que foram sendo trazidas para nós durante todos esses séculos anteriores que nós vivíamos. Mas, e aí, nós incorporamos em nossas convicções essas condições que nos deram assim passada, Era um processo divino para que a gente exaltar a dor, era um processo divino para que nós pudéssemos alcançar assim a perfeição. E aí a palavra talião, que significa tal do latim e talis, do latim é talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram aos outros. Isso já vinha lá do Antigo Testamento. E aí veio Jesus e no Novo Testamento, no Sermão do Monte, o que ele diz para a gente? Quando ele se refere à lei de Talião.
ele revoga essa lei completamente. Aí ele diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Jesus instalava aí o processo de educação pelo amor e não pela punição ou pela dor. Então ele abomina essa questão do castigo. Então quando diz Deus castiga, Deus pune, Deus não castiga, Deus não pune. Ele nos dá o processo através do amor da gente se reeducarmos. E através da própria encarnação, da reencarnação, esse é o processo de educação pelo amor e não mais pela dor. Se a gente tem essa oportunidade de rever os nossos erros, rever as nossas atitudes, e aí a gente começar uma outra história, é uma oportunidade que Deus, nosso Pai, nos concede. E aí começa a reeducação pelo amor e não pela dor ou pela punição. Então ele revoga todo esse conceito de que Deus estaria nos punindo ou que através da dor nós conseguiríamos assim alcançar o reino dos céus, né? Mas aí é para a gente pensar bem o que são provas voluntárias, eu acabei de dizer, né? São essas situações que a gente escolheu passar, né? E aí, quais seriam os objetivos dessas provas? Para que a gente tem que passar por algumas situações na nossa vida? Deus nos dá a oportunidade de nós usarmos o quê? A nossa inteligência, né? O que há de melhor? O livre-arbítrio, ele confia em quê? Na nossa inteligência, de nossa livre escolha, a oportunidade que nós temos de escolher entre o bem e o mal, entre fazer certo ou não fazer, né? Mas ele nos dá essa oportunidade de nós sermos responsáveis por nós mesmos, né? E ele confia tanto na gente, e ele só nos diz o quê? Que nós pudéssemos, através dessas provas, a gente exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. Então, as dores, os sofrimentos, né, as provações são para que a gente exercite a paciência, a resignação e a nossa inteligência. E quais seriam os méritos dessas provas? Os méritos, sim, são em suportar sem lamentações nenhuma todas as consequências dos males que não se pode evitar. Perseverar na luta e não se desesperar. Muitas das vezes a gente se desespera por tais situações que nos acontecem. Mas nada é por acaso. E está lá, né? No Evangelho nos diz: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai não saiba. Um fio de nossa cabeça, do cabelo de nossa cabeça, não cai sem que ele não tenha ciência disso. Então, tudo o que está acontecendo, tudo que acontece no momento, são o quê? São castigos que nós estamos passando? São resgates. São desafios que nós estamos passando para que a gente possa desenvolver em nós a inteligência para lidar com a situação e mudar todo o percurso da história, né? Nesse momento atual que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando por uma pandemia e que várias situações estão ocorrendo, como agora em Manaus, com a morte de pessoas por falta de oxigênio, com a morte de pessoas por falta de recursos médicos. Por que isso? Para desenvolver em nós o quê? A paciência, a inteligência, a resignação, a tolerância, o amor pelo próximo.
porque nós não sabemos amar. E para a gente poder aprender a amar, nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, necessitamos passar por essas dores para mexer com a nossa essência, mexer com o brio do nosso espírito imortal que somos, para que a gente possa ativar o amor que Jesus nos convida a vivenciar pelo nosso próximo. Então, é necessário agora, né, o lodo está sendo mexido no fundo do pântano. Para quê? Para emergir a água pura, a água cristalina, para que assim nós possamos desenvolver a empatia e o amor. Então, é punição? São espíritos que estão sendo punidos? Não, são espíritos que estão passando por resgates. Eles desencarnando dessa forma e nós que estamos aqui, que não podemos muitas das vezes fazer nada. E aí o que a gente vai se desesperar? Ah, não tem jeito, eu vou me matar, eu vou me punir. Não, eu vou buscar meios de poder auxiliar outras pessoas para que não aconteça a mesma coisa. Eu vou prover situações que eu possa auxiliar esses irmãos a não sofrerem tanto. Então desenvolve em nós sentimentos que estão adormecidos em nosso íntimo. Então esse é o mérito das provas, fazer com que a gente saia do comodismo, saia do egoísmo, saia da situação de conforto em que nós vivemos até agora e da qual estamos sendo convidados a sanar, a melhorar a dor do outro que está gritante. Então, mas aí tem pessoas que falam, né? Antigamente, hoje em dia já caiu esse conceito, mas antes as pessoas achavam, o espírita gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Pelo contrário, nós entendemos o sofrimento. O espiritismo nos leva a compreender a dor, nos leva a ter um olhar diferenciado. A gente não vê a dor como castigo ou como punição, nem como meios da gente conseguir evoluir, mas sim a dor é desafios para que a gente possa desenvolver os meios para diminuir o sofrimento nosso e de quem convive conosco e de toda a humanidade. Esse é o desafio da dor, né? Então, não há mérito nenhum de nós agravarmos a dor, nem o nosso sofrimento, nem o sofrimento do próximo. Não, se ele está nessa situação, é porque ele merece estar nessa situação. Não interessa o que ele fez para estar naquela situação. O que interessa, o que eu posso fazer por esse companheiro para diminuir a dor dele, para que ele tenha um acalento, um conforto nesse momento. O que ele fez, ele só vai ter que contar com ele e Deus, né? Eu não tenho que dar satisfação ou importância ao que o outro pense ou que deixe de pensar. Na verdade, a quem que eu vou prestar contas? Eu vou prestar contas a Deus. Nem a Deus, é a minha consciência. É eu e Deus, porque a minha consciência vai me cobrar diante de Deus daquilo que eu sei que eu não fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que eu fiz o outro sofrer. Então, agravar a dor do outro, se eu não tenho condições de melhorar, de dar um alívio, um conforto, e me cabe fazer isso, aí sim eu devo fazer. Quantas pessoas sacrificam para que possa diminuir a dor do outro, né? É uma noite no hospital, é tirar alguma coisa de dentro da sua casa para doar, porque alguém está mais necessitado do que nós, né? Quantas situações que são vivenciadas por nós para que a gente possa ajudar o outro.
Então, esse é o mérito do sofrimento, é a gente poder criar situações ou superar as nossas necessidades, deixar de ir a algum lugar para poder ajudar o nosso próximo, né? Muitas das vezes fazer sacrifícios, né? Às vezes fúteis, para que o outro possa crescer, para que o outro possa estudar, trabalhar, desenvolver, e a gente vai se abstendo de algumas situações em que nós gostaríamos de vivenciar. Então, não há mérito quando o objetivo é prejudicar a si mesmo. Não há mérito nenhum. Eu vou me prejudicar a mim, eu vou prejudicar a minha saúde, vou deixar de comer, vou deixar de dormir, né? Vou me punir porque eu errei. Vou deixar de comer, vou deixar de beber água, vou deixar de tomar banho porque eu errei, porque eu pequei. Isso não há mérito nenhum. Pelo contrário, isso é falta de amor conosco mesmo, porque Deus nos deu um corpo para que a gente cuide desse corpo. E quando nós desencarnarmos, nós deveremos ter uma atitude de amor por esse corpo, que foi empréstimo, foi uma oportunidade que Deus nos deu de eu poder galgar situações melhores no plano espiritual. Contam que o Chico Xavier, no momento do seu desencarne, o Emmanuel chama ele e diz: vamos, Chico. E ele fala assim, 1 minuto apenas, Emmanuel. Ele se ajoelha perante ao seu corpo e agradece ao seu corpo pela oportunidade de trabalho que aquele corpo serviu a ele durante a existência que ele esteve aqui na Terra. Então, nós temos que ter esse reconhecimento que o nosso corpo é uma ferramenta divina, da qual nós temos que dar conta um dia. E como eu estou cuidando dele? Isso é muito importante. O silício, como se dizia, o que é silício? Silício, né, era um cinto ou um cordão de crina ou de arame bem fininho, colocado sobre a pele para mortificação e penitência. Era um cinto eriçado de cerdas ou corrente de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingiam o corpo diretamente sobre a pele. Muito usado no século passado para apagar pecados ou afugentar tentações. Aí as pessoas se davam chibatadas, né, se acorrentavam para poder se sentir-se tentados ou para se punirem a si mesmo. Mas hoje em dia nós não fazemos mais isso, embora ainda tenha algumas pessoas que ainda façam. Mas hoje em dia não é mais comum como era. Mas temos agora outros tipos de silícios. Temos um silício atualmente que nos devora o nosso espírito muito maior do que o silício físico, que é o silício mental. Por quê? Porque nós nos torturamos mentalmente, né? E aí a gente se pune, se castiga, se martiriza através da culpa que nos paralisa, da culpa que nos faz com que a gente não cresça, não desenvolva, não saia de si mesmo, né? Então, é isso que nós não podemos fazer, aumentar mais ainda o nosso sofrimento. Porque se nós já estamos sofrendo, eu não tenho que me sentir mais culpada por isso. Nem fazer com que o outro sinta-se mais culpado, nem que eu mesmo me sinta mais culpado por essa situação. Se eu errei, por que eu errei? Eu posso consertar? Posso. Não tem como? Não tem. Há coisas que são irremediáveis. Então a gente pede a oportunidade de, em próximas, a gente se remediar desse erro. Mas para que a gente possa adquirir isso, a gente tem que ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e vermos aquilo que nós somos capazes de mudarmos em nós, de percebermos o que nós estamos errando, né? Então, esses silícios que aos olhos da humanidade, muitas das vezes as pessoas não vêem, mas que a gente se inflige, aos olhos de Deus,
é muito triste, porque o que ele quer? Ele quer que o nosso sacrifício seja em prol de nós mesmos, porque a gente tem que nos respeitar, temos que nos amar, e em prol do outro, né? Então, o verdadeiro silício está em combater em nós as chagas que nós trazemos em nosso espírito, que não nos deixa progredir. É combater o egoísmo, é combater o orgulho, é combater a calúnia, a blasfêmia, é tudo aquilo que nos leva a errar. A inveja que há em nós, a raiva que há em nós, né? Então, são esses verdadeiros silícios que habitam dentro de nós, espíritos imortais que somos, e que temos que fazer com que a gente possa, a cada dia, a gente vai buscando nos melhorarmos, né? A cada instante, a gente tem que buscar, através dessas emoções, a mudança e a renovação, para que sejamos assim melhores, né? Ainda usamos esses silícios mentais por meio de suplícios e tormentas para nos autopunir, pondo assim em prática a exaltação à falta, a punição. Porque a gente ainda tem aquela crença que a gente precisa se punir, que Deus pune. Então, se Deus pune, eu me puno. Então, quando eu começo a acreditar que Deus não pune, e eu tenho a minha consciência, olha aí, uma linha bem tênue para que a gente possa ter atenção para não fazer disso o nosso próprio silício, né? De autopunição em nós mesmos. A gente tem que estar bem atento. Então, a gente tem que buscar o verdadeiro silício, está em obedecer à vontade de Deus, submetendo-se à sua vontade, como diz no Pai Nosso, né? Senhor, faça a sua vontade. Mas é fazer a vontade de Deus mesmo, porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é sábia. Então, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Se ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, ele tem já razão de tudo isso. Se nós estamos passando por momentos tão tumultuosos, tão conflitantes, é porque nós temos condições, como espíritos que somos, de buscarmos através da nossa inteligência, através da nossa sabedoria, através do nosso livre-arbítrio, buscar sanar aquilo que até agora nos fez, não nos deixou avançar, não nos deixou progredir espiritualmente. Então, a gente acredita que quando a gente diz que, Pai, quando essa pandemia vai acabar, já foi dito, até o momento em que nós ainda necessitarmos desenvolver em nós a capacidade de amor ao próximo. Vai surgir outros vírus, outras situações mais, para que nós possamos ser tocados na nossa essência a cumprir aquilo que nós temos de compromisso com o Pai, que é desenvolver o amor a qual nós estamos incumbidos de desenvolver em nós. Então, a bem-aventuranças apontada por Jesus está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Porque se eu confio em Deus e eu tenho certeza que tudo isso passará e que algo além de tudo que está aqui, que é efêmero, que está aqui, material, que eu, como espírito imortal que sou,
podereis superar tudo isso, como todos nós iremos superarmos, ora encarnado, ora desencarnado, mas todos nós temos que estar submetidos à vontade de Deus e à condição de nos sentirmos resignados. Que a bem-aventurança, quando ele nos diz bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque sabem sofrer. Não é porque aceitam o sofrimento, simplesmente. Sabem sofrer porque vai fazer com que o sofrimento sirva-lhe de lição para desenvolver em si mesmo a capacidade de buscar alternativas para si e para o próximo que está convivendo contigo. Esse é o convite que Jesus nos faz através da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos. Através dessa bem-aventurança, ele nos remete a pensarmos, a agirmos diferentes, não aceitando o sofrimento como punição ou como forma de sofremos porque estamos merecendo e através do sofrimento eu vou conseguir me tornar um espírito mais puro. Não é assim. É através do nosso sofrimento o que eu estou fazendo com esse sofrimento, através desse sofrimento, quais são as potencialidades que eu estou desenvolvendo ou levando os meus irmãos a desenvolver através das reflexões, para assim nós buscarmos sanar os nossos erros, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas atitudes. É esse o desafio. Quando ele nos convida, é sabermos sofrer com resignação, paciência, mas, sobretudo, com inteligência e usando a ferramenta que ele nos dá, né? De buscarmos, assim, nos aprimorarmos sempre. Porque quando a gente acha que o verdadeiro silício é ficar sofrendo, não, o verdadeiro silício é não ficar contando o nosso sofrimento, mas a coragem que nós estamos desenvolvendo em nós de buscarmos nos elevarmos. E a vontade que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Isso que vai fazer diferença. Isso que é saber ser bem-aventurado os aflitos. É saber sofrer com resignação, paciência, submissão e coragem. Então, portanto, meus amigos, vamos ter coragem, bom ânimo e prosseguirmos a nossa caminhada, confiantes que Deus está conosco, mas nós temos que estar com Deus, confiando que tudo passará e que nós sairemos muito melhor do que quando nós chegamos aqui à Terra. Estamos sendo convidados, nós pedimos para estarmos aqui nesse momento onde o mundo está passando por esse processo de regeneração. Nós pedimos e nós estamos aqui hoje. Então, nos armamos da coragem, da paciência e usufruirmos da inteligência que o Pai nos concede para avançarmos. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare. Boa noite, meus irmãos, paz e bem. Oremos. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, amado irmão, guia e modelo, Isaac Lima, mentor de nossa amada casa e de todos nós. Neste momento, ao findar esta reunião, estamos a vos agradecer pela vida, pela saúde e por todas as bênçãos recebidas. Agradecemos também a oportunidade de estudar sobre os ensinos de Jesus. Que todo aprendizado da noite de hoje nos faça refletir sobre a vida
e a vida em abundância. E que a nossa fé se fortaleça a cada dia com os ensinamentos desta doutrina de justiça, amor e caridade, para que todos nós sejamos, em nossa caminhada, instrumentos de paz e amor e caridade sobre a terra. Senhor, queremos te pedir agora que tu abençoes e ampare a todos os irmãos que sofrem dores físicas e espirituais em cada canto do nosso planeta. Abençoa também os nossos familiares e todos aqueles cujos nomes encontram-se em nossos pensamentos, em nossos corações. Pedimos força, coragem e esperanças sempre renovadas em dias melhores que com suas bênçãos hão de vir. Que tua misericórdia se faça sobre tudo que criaste. Obrigado, Senhor, por esta noite de bênçãos, luz, paz e bem. Louvamos e te damos graças, ó Deus, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Senhor das Estrelas, de Gladstone e Tim. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas esferas? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fonte de anjo, aldeia virtude, capitando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando inovidável as multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as
fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e flui